Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Podem se assentar. Eu peço a você que abra a sua Bíblia no Salmo de número 100. Encerrei semana passada a série de mensagens sobre a história de José. Em breve nós começaremos outra série de mensagens, porque nós queremos ensinar a palavra de Deus nas quartas, no domingo de manhã e no domingo à noite. Amém? Salmo de número 100, obrigado pela água. Diz assim, quem achou diz amém? Salmo de número 100, a palavra nos diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam o Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico, saibam que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entre por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Amém? Pastor Paulo Júnior, citando os puritanos, nos diz que aquele que deixa de participar de um culto ao Senhor, por qualquer outro motivo que seja, ele está dizendo para Deus, com suas atitudes, que aquilo que ele está fazendo é mais importante do que aquilo que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. E eu concordo com ele, com essa afirmação, porque eu entendo que o sacrifício de Jesus por mim e por você foi algo extremamente significativo, usando pequenas palavras. O que Jesus fez por nós, ninguém poderia ter feito. Homem nenhum, ser humano nenhum poderia ter conquistado. Nem mesmo os sacrifícios dos animais no Antigo Testamento eram capazes de poder transformar a situação do ser humano. Por isso que quando Jesus vem, Ele salva não somente os do novo, como também os de antes dele vir. Os animais que eram mortos nos seus sacrifícios pelos pecados do homem, segundo o R.C. Sproul, simplesmente armazenava a ira de Deus para ser despejada sobre Cristo naquela cruz. Ou seja, nós termos a oportunidade de entregar um culto a Deus, entregar ações de graças ao Senhor, de fato é muito importante, porque dentro dessa ideia do culto, nós estamos rendendo ao Senhor gratidão por tudo aquilo que Ele nos fez. O Senhor pode ter nos dado casa, carro, família, o Senhor pode ter nos prosperado de todas as formas, o Senhor pode ter nos feito bem sucedido, e veja, eu estou dizendo, o Senhor pode ter nos feito isso, que ainda assim jamais será comparado àquilo que o próprio Jesus fez na cruz por nós, aquilo que o próprio Deus fez por cada um de nós. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu único Filho, para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, aquilo que Deus fez por nós é impressionante. Todas as palavras do mundo jamais poderiam dizer ou demonstrar tamanha gratidão por aquilo que Ele fez por nós. Diante disso, nós analisamos o Antigo Testamento e vemos que do Salmo 93 até o Salmo de número 100, eles são salmos de gratidão a Deus. Eles tinham consigo a intenção de agradecer a Deus por entenderem que eles eram a raça eleita do Senhor, que da família de Abraão, melhor dizendo, Deus havia escolhido tanto Abraão como Sara e toda a sua parentela para que viesse a ser o povo escolhido de Deus. Mas a missão desse povo não era simplesmente entender que eles eram separados, mas cumprir a missão do Senhor em levar a palavra de Deus a outras pessoas.
Mas o salmista, quando tinha a oportunidade de ir à casa de Deus, e nesse caso em Jerusalém, ele ia com muita alegria. Se nós analisarmos o Salmo 42 mesmo, ele vai dizer: por que estás abatido a minha alma? Por que se angustia? Por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus que eu ainda o louvarei. A depressão ou o lamento do salmista era simplesmente pelo fato de não poder ir à casa de Deus. Está aí a importância de nós virmos cultuar ao Senhor, seja na quarta ou no domingo, porque esses cultos têm a mesma importância, é uma oportunidade que nós temos diante de Deus. Então, em romaria, eles saíam em direção a Jerusalém, no mínimo uma vez por ano, a apresentar a Deus a gratidão pela tudo aquilo que o Senhor havia feito por eles, pela provisão, pelo alimento, por tudo que o Senhor havia trago a eles, e principalmente por eles serem o povo de Deus. E ao chegar no templo do Senhor, eles se chegam regozijantes, alegres, felizes, porque eles estavam indo prestar algo ao Senhor. Nós podemos lembrar das atitudes de Jesus, quando chega diante do templo, e ali havia um comércio para o sacrifício que ali era feito. Ele não queria que aquilo acontecesse, porque eles esperavam, Jesus esperava que o povo preparasse o cordeiro, preparasse o animal a ser entregue em Jerusalém para ser sacrificado. Ou seja, a alegria não era simplesmente de ir a Jerusalém, mas de entregar algo ao Senhor, de entregar o seu culto ao Senhor. Por isso, ele começa nos mostrando essas palavras de celebração, de amor, de júbilo ao Deus que transformou a sua situação. Eles dizem: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Isso significa que todos os povos devem cultuar a Deus, todos os povos devem celebrar ao Senhor. Em Filipenses vai nos ensinar, Paulo vai nos dizer que toda língua e todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor. Ou seja no céu, seja na terra ou até mesmo no inferno, todo joelho se dobrará e toda língua reconhecerá que Jesus é o Senhor. Deus não é rei simplesmente daqueles que são convertidos. Deus não é rei soberano simplesmente sobre aqueles que pertencem a uma igreja, independente se aqueles que entregam algo a Ele de coração ou não. Ele é rei soberano sobre tudo e sobre todos. E é mais um motivo para nós olharmos para dentro de nós e apresentarmos gratidão a Deus. Isso significa que não importa qual seja a circunstância, nós devemos prestar o melhor culto ao Senhor. Celebrem com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, todas as pessoas da terra, porque todos os momentos o Senhor se faz soberano sobre tudo. Ele é rei sobre toda, a sua majestade atinge tudo e todos, porque chegará um momento onde toda língua confessará e todo joelho se dobrará, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor. E ele continua nos dizendo: sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cântico. Ou seja, no serviço em que nós temos que prestar a Deus, nós precisamos estar alegres. O nosso coração precisa estar voluntário, sabendo que aquilo que nós estamos fazendo não é somente para homens, mas é também para o Senhor. Esse serviço que nós prestamos a Deus não é somente aqui em cima do púlpito, o Rosenilton que está fazendo um solo, acabou de cantar, ou os professores que estão lá atrás, mas é naquilo que você prepara para entregar a Deus todos os dias. Eu me lembro de uma ministração, se eu não me engano, do Pedro do Borel, e ele dizia que nós estamos acostumados a chegar diante de Deus na igreja, no dia de culto, e pegar os nossos pecados e deixar à porta e simplesmente entrar para entregar a Deus qualquer coisa. E quando nós saímos, nós voltamos para os nossos pecados sem arrependimento, sem nada, porque nós não estamos preocupados com aquilo que nós estamos entregando a Deus.
O nosso entregar ao Senhor não começa às 7:30 da quarta ou às 7 horas do domingo, mas ela começa quando termina esse culto e nós começamos a preparar o culto ao Senhor. Ou seja, quando você sai da igreja e você vai para dentro da sua casa, no seu relacionamento com a sua esposa, com os seus filhos, com o seu marido, com os seus pais, e você os trata com amor, com carinho, você demonstra aquilo que você entende, o papel que é dentro de casa. Quando você presta o melhor serviço no seu trabalho, com dedicação, amor e honestidade, você está preparando o seu culto. Quando você aprende a amar aqueles que te perseguem, aqueles que se caluniam você automaticamente está preparando o culto ao Senhor, você está servindo ao Senhor com alegria, para que quando chegar na quarta ou no domingo, você apresentar-se diante dEle com cânticos. O louvor é o processo final da adoração. O louvor é onde nós nos derramamos, onde nós bendizemos a Deus. E eu acho tão fantástica a ideia de culto, que a ideia de cultuar é entregar de fato algo a Deus, é você apresentar algo a alguém que é maior do que você. Mas o Deus que nós servimos é um Deus tão maravilhoso, que nós chegamos aqui, louvamos ao Senhor, cantamos ao Senhor canções de gratidão, de graças, Ele se manifesta em nosso meio, e enquanto nós estamos entregando a Ele, ainda vem uma parte onde Ele fala conosco. Nós estamos adorando a Ele, Ele ainda se dispõe a falar conosco. O pastor Eliandro dizia que por mais que uma pessoa possa subir ao púlpito e dizer totalmente contrário ao texto que ele está lendo, por mais que ele cite inúmeras heresias no púlpito, os versos assim lidos não deixam de ser a palavra de Deus. É a palavra de Deus falando com você. Quando Ele está nos dizendo: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras, sirva ao Senhor com alegria, apresente diante dEle com cântico. Ele está dizendo: se alegrem na minha presença, entreguem a mim o melhor culto. Ele está dizendo: preparem para mim o melhor culto. Nós estamos falando de um Deus que não é carrasco. Nós estamos falando de um Deus que não é simplesmente um ditador, mas chama todos aqueles que o servem e recebem a recompensa dEle, simplesmente ao adorá-lo em amor, a servi-lo com alegria. Hoje eu tive a oportunidade de levar uma palavra numa empresa aqui da cidade. Eu usei esse texto, dizendo que nós temos que tirar do nosso conceito a ideia de que eu e você, nós trabalhamos pelo ordenado que nós recebemos, que nós trabalhamos para que possamos receber no final do mês. Não, nós trabalhamos para o Senhor, a recompensa vem do Senhor, é Ele a quem nós servimos, a Ele nós entregamos. Aquilo que nós recebemos no final do mês é consequência do suor do nosso trabalho, e é mais uma dádiva que o próprio Deus nos dá. Ele quem sustenta as nossas vidas, Ele quem cuida de nós em todo o tempo. Olhe para esse Deus e perceba que Ele tem te dado saúde, Ele tem te dado vigor, Ele tem te dado o ar que você respira. É esse Deus que te trouxe no ventre da sua mãe, que te concebeu mesmo antes de você existir. É esse Deus que te conhece. É esse Deus que tirou você da sua casa e fez com que você viesse aprender essa palavra para poder apresentar a Ele no domingo o melhor da sua adoração. É esse Deus que sustenta a mim e a você, para que nós não caiamos, para que nós possamos permanecer firme na presença dEle. É esse Deus que sustenta o seu casamento, é esse Deus que sustenta seus filhos, esse Deus que faz com que tudo esteja em pé.
Como disse o pastor Gustavo no domingo, é esse Deus que faz com que a igreja permaneça em pé, independente da circunstância, que governa e nada pode parar a grandeza desse Deus que está à frente da igreja. É esse Deus, meus irmãos, que nós devemos servi-lo com alegria, dando testemunho em tudo que nós vamos fazer, de tudo que nós estamos vivendo, mostrando o quanto Ele é presente na nossa vida, o quanto nós amamos adorá-lo. Meus irmãos, nós precisamos viver o que o verso 3 diz: saibam que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Você está entendendo o que esse verso 3 está dizendo? Ele está dizendo para você: saiba que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez a mim e a você, nós somos dele, Ele nos comprou, não com algumas moedas, Ele nos comprou, não simplesmente porque nós éramos bons, mas porque nós não valemos nada. Ele coloca o seu Espírito em nós, manifestando sobre nossas vidas, para que Ele venha ser glorificado na vida de outras pessoas. Ele está nos dizendo que nós somos o povo dEle. E por mais que eu esteja aqui todos os dias, por mais que eu esteja aqui falando para cada um de vocês nessa noite, por mais que todos os dias alguém nos procure para dar um atendimento, é Ele quem faz o pastoreio do seu povo, é Ele quem dá sabedoria para nós possamos trazer a melhor palavra, para que nós possamos dar o melhor conselho. É Ele quem cuida e te convence quando cada palavra entra dentro do seu coração e transforma a situação que você está vivendo. Nada vem de nós, mas tudo vem dele, porque Ele sim é o sumo pastor, Ele sim é o sumo sacerdote, Ele sim é quem pode fazer todas as coisas, e a Ele nós servimos com amor e com alegria, e por Ele, se preciso for, nós morreremos, porque Ele morreu por nós. Que o Senhor continue nos fortalecendo em toda boa obra. Isso nos leva a pensar como nós temos entrado dentro da casa de Deus. Eu tenho tentado viver e tenho tentado repassar isso, e a minha oração é que o Espírito Santo de Deus faça com que cada palavra que eu vou dizer aqui seja muito clara ao coração das pessoas, e isso não esteja somente na cabeça, mas desça para o coração, porque enquanto a palavra de Deus estiver na nossa cabeça, ela não faz efeito, mas quando ela desce para o nosso coração que é enganoso, Ele tira todo o engano de dentro de nós, e nos faz viver sobre a verdade. O verso 4 nos diz assim: entre por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor, rendam-lhe graças e bendigam o seu nome. Eu tenho tentado viver e tenho tentado passar isso, que quando eu estou debaixo da potente mão de Deus, no centro da vontade de Deus, por mais que o meu coração enganoso possa demonstrar o medo de alguma situação, ou aflição por algum problema, eu confio naquilo que Ele pode fazer por mim. Então a minha incumbência dentro da casa do Senhor é simplesmente render a Ele graça, louvor e adoração, porque se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as minhas necessidades serão acrescentadas. E ali naquele texto de Mateus, eu já ouvi muitas pessoas e concordo que Ele não está dizendo para você assim: olha, as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, você vai ter um carro, uma casa, não é nada disso. Isso será fruto do seu esforço e recompensa de Deus para o seu esforço, para o seu trabalho.
Mas às vezes as necessidades básicas de um são diferentes do outro. Nós não vivemos com falta de água. Graças a Deus o Senhor não nos falta roupa, o Senhor não nos deixa faltar o alimento. Mas às vezes a nossa necessidade básica são outras situações, e Ele continua suprindo todas elas quando eu estou debaixo da vontade de Deus. Mesmo quando nós estamos no vale da sombra da morte, o que o Salmo 23 nos diz? Nós não tememos mal algum, porque ali o Senhor está conosco. Mesmo diante da pior situação da vida, Deus continua conosco, porque Ele é o sumo pastor, porque Ele é quem cuida de nós. Por isso, meu irmão, eu te convido a viver esse avivamento, entrando para a igreja com o coração aberto, a louvá-lo acima de todas as coisas, a render-lhe graças, a bendizer o seu nome, entrar por essas portas alegre, esperançoso que o Senhor tem cuidado de você. Sabe o que isso significa? Que você vai dormir no sábado em nome de Jesus pensando: meu Deus, que bom, amanhã tem escola bíblica. Você vai sair da escola bíblica e eu vou me preparar, porque eu vou estar em comunhão com a minha família, e ali Deus está. Você vai sair do seu almoço, vai descansar e vai se preparar para estar no culto. E você vai estar ansioso para entregar a Deus a graça. E sabe o que vai acontecer? Cada vez que cada um desses meninos cantarem ao Senhor, Deus vai descer na terra, vai manifestar sobre as nossas vidas. Corações irão se arrepender diante da potente palavra do Senhor. O avivamento vai acontecer, porque nós mudamos o nosso coração, nós paramos de buscar a Deus por aquilo que Ele pode nos dar, pelos benefícios que Ele tem para nos dar, mas nós passamos a buscar a Deus nos cultos por quem Ele é, simplesmente porque Ele é, por Ele ser Deus, por Ele ter morrido por nós, por Ele ter ressuscitado por nós estarmos condenados, e Ele simplesmente ir lá rebentar as prisões que nos guardavam e dizer: vem, não simplesmente ser uma criatura, mas ser chamado de filho meu, ser chamado de filho de Deus. Ele continua dizendo: tudo isso se dá, eu presto o melhor serviço ao Senhor, eu rendo graças a Deus, eu chego dentro da casa do Senhor com júbilo e alegria, pelo simples fato que Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. E isso não é somente por uns dias, mas é de geração em geração. Ele cuida de nós. Eu tenho visto isso acontecendo na minha casa. Deus alcança meus pais, alcança os filhos do meu pai, e está alcançando a minha filha todos os dias, porque ela tem entendido o processo da palavra de Deus. É de geração em geração. E os meus netos, se Jesus não voltar, é claro, irão também estar nos propósitos de Deus. Tira o medo do seu coração, meu irmão. Entenda que Deus está cuidando de todas as coisas. Ele é quem nos dá tudo aquilo que precisamos. Eu não sei a forma que você entrou aqui nessa noite, mas o Senhor te convida a única e exclusivamente a adorá-lo, independente da circunstância. É um privilégio estar aqui. Quando eu penso que eu tenho a oportunidade de pregar a palavra dEle, viver integralmente em prol de ser um ministro dEle, eu falo: Senhor, zerei a vida, não preciso de mais nada na vida. Gratidão no coração, porque Ele é quem transforma as nossas situações. É Ele que nos pega, mesmo quando tudo parece perdido, destruído. Fala assim: não esquenta a cabeça não, que eu estou com você, independente de onde você vá. Apenas cumpra aquilo que é para você fazer. Me obedeça, porque a obediência é a melhor forma de adoração.
A obediência é a melhor adoração que você pode entregar. Nós podemos cantar, nos emocionar, nos quebrantar, melhor dizendo, mas a melhor das adorações, aquela adoração em espírito e em verdade, o verdadeiro adorador é aquele que obedece à palavra dele, obedece os mandamentos dele. Se coloque de pé.